Nós vamos continuar o tema do nosso acampamento. Então nós estamos tratando sobre santidade e nós tratamos no nosso primeiro encontro, no sábado pela manhã, sobre uma definição de santidade. Então, o que é santidade, como que a santidade pode ser entendida à luz da Escritura, compreendendo a relação com a nossa posição em Cristo, de estarmos em Cristo, entendendo um pouco a diferença entre justificação e santificação. Ontem à noite nós vimos um pouco sobre como nós aplicamos e desenvolvemos a vida de santidade, como que ela vai ser desenvolvida no dia a dia, e vimos por meio do estudo da Escritura, por meio dos sacramentos, da vida comunitária, vimos que por meio da oração nós crescemos e desenvolvemos a nossa vida de santidade. E na palestra de hoje, nossa última palestra, eu quero lidar com este tema, a santidade minada. E o que eu quero explorar nesta manhã e chamar a sua atenção é como ou de que maneiras nós minamos a nossa vida de santidade no nosso dia a dia, no desenvolvimento da nossa vida. E antes de começarmos, hoje nós não vamos ter a exposição habitual de um texto e permaneceremos nele, mas nós iremos olhar vários textos da Escritura lidando com esses aspectos, essas práticas que minam a nossa vida de santidade. Então eu quero orar com vocês antes de entrarmos efetivamente na nossa palestra. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos sustenta e nos dá, ó Pai, o privilégio de podermos desenvolver a vida de santidade. E nós queremos, nesse momento onde estudaremos a Tua Palavra, entenderemos mais a Tua vontade, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, para que consigamos, ó Pai, caminhar dia após dia, de acordo com a Tua soberana vontade. Dia após dia, caminharmos em direção à cidade santa e chegarmos ao ápice da santificação, onde estaremos na Tua presença, louvando ao Senhor por toda a eternidade. Pai, essa é a oração que nós fazemos, como Teu povo, nesta manhã, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, a ideia de minar e a ideia desta palavra é você colocar armadilhas, minas escondidas ou intencionalmente em locais onde você vai passar por esse momento de alguma atividade sendo interrompida por algo às vezes inesperado ou por algo esperado. E como que nós minamos, a nossa vida de santidade? O minar da nossa vida de santidade, ele está relacionado com uma série de pensamentos, comportamentos, atitudes que tomamos e pensamentos que temos que nos afastam da comunhão com Deus e do crescimento espiritual. Muitas vezes nós cometemos esses pensamentos, essas atitudes, e temos esses comportamentos de forma intencional, e nós podemos dizer, nos autossabotamos sem a intencionalidade, mas muitas vezes tais comportamentos, pensamentos e atitudes, eles são intencionais. E na sua intencionalidade, muitas vezes pode haver uma possível tentativa de acerto, de uma prática que eu quero desenvolver e acabo não conseguindo, mas também de práticas que intencionalmente eu desenvolvo, me apegando a elas e me alimentando delas. E essas práticas, pensamentos, atitudes nos impedem de desenvolvermos a vida de santidade de acordo com o que Deus estabelece como padrão. Nós podemos olhar para a história da vida da igreja, vários movimentos que
de certa maneira, minaram a santidade e o desenvolvimento da santidade. Dentre vários, eu quero citar estes 5 movimentos, e nós vemos que esses 5 movimentos, eles permanecem ativos em várias situações até os dias de hoje, mas eles são movimentos antigos. E depois, no segundo momento, eu quero ir para ações práticas que nós cometemos e olharmos para a Escritura, o que a Escritura nos adverte a respeito destas ações. Então, nesse movimento da história, nós vamos ter este movimento de autorrenovação da mente. Hoje, o termo moderno para isso seria mindset. Então, é um termo popularmente usado, popularmente divulgado e disseminado, onde você precisa reconfigurar a sua mente. Na época que haviam algumas livrarias ainda abertas, era muito interessante andar pelas prateleiras dessas livrarias e pelos corredores, na verdade. Você encontraria ali algumas prateleiras, em algumas livrarias, muitas prateleiras, que ficavam sob o título autoajuda. E os livros de autoajuda, os livros intitulados de autoajuda, eles são livros que exatamente prometem fazer esta renovação da mente, esta configuração da mente. Então, ao passar os olhos por essas prateleiras, ou fazendo hoje pesquisas na Amazon ou em qualquer outro site de livros, que venda livros, você vai achar ali livros como 7 passos para adquirir independência financeira, como perder peso em 60 dias com a mudança da sua mente, ou desenvolva suas habilidades de administração com 4 estratégias, ou lidere do zero ao sucesso. São títulos que são atrativos, que alimentam os nossos desejos, e muitas vezes ao irmos atrás desses títulos, e aqui nós teríamos centenas de livros nesta mesma estrutura, elas vão então prometer uma mudança da mente, com métodos, com desenvolvimento de determinadas habilidades ou determinadas práticas condicionadas, que vão te levar a um ápice, a um objetivo. Mas isso não é novo, isso não é algo recente. Nos Estados Unidos tinha um pregador avivalista chamado Charles Finney. E Charles Finney, ele foi conhecido pelos seus famosos métodos. E Charles Finney, ele desenvolveu métodos que precisavam ser aplicados à mente para que a santificação pudesse ser alcançada. E era quase que um checklist em alguns deles. Fez isso? Ok, pronto, você está no caminho certo. O grande problema desses movimentos é que eles prometem um almoço, e popularmente sabemos que não há almoço grátis. Só que eles não apresentam o preço desse almoço, e muitas vezes o preço para eles é muito mais do que aquilo que deveria ser aplicado e cobrado. Há um outro movimento que nós podemos ver na história, e ontem eu segurei o reverendo Mauro, que ia começar a falar dele, né? Que é um movimento, ou são movimentos de imitação de Cristo. E esse famoso livro mundialmente divulgado, chamado em português, Em Seus Passos, o que Faria Jesus, onde Charles Swindoll, ele desenvolve ali vários passos e várias estratégias para que em determinados momentos nós passemos a imitar Cristo. E frente a dilemas, nós então olharíamos para esses dilemas e perguntaríamos: em seus passos, o que faria Jesus? Esse movimento nos Estados Unidos, ele tinha uma marca muito característica. Essa marca era uma pulseira, um bracelete,
onde as iniciais de cada palavra dessa pergunta estava descrita nessa pulseira. E a ideia é que a pessoa, ao olhar para essa pulseira, ela se lembraria que ela deveria imitar Cristo Jesus. Mas esse movimento ele estabelece algo muito simplista nesse processo como um todo. E o que é de simplista nesse processo como um todo? A pessoa ela fica ali preocupada em imaginar, em buscar no seu mundo ali psíquico, podemos assim dizer, o que Jesus faria nessa situação. E muitas delas, Cristo não passou. Cristo nunca teve um dilema de discutir ou não no Instagram, ou postar ou não determinada foto no Instagram. E as pessoas começam, e entendam isso aqui como um exemplo bem genérico e distante. Mas as pessoas começam assim, o que Jesus faria aqui? O que Jesus faria aqui? O que Jesus faria ali? Esse movimento não é um movimento inicial, ele não começa a descrever esse processo. Esse é um movimento que vai remontar a uma prática lá da Idade Média, onde um teólogo da Idade Média, chamado Thomas Kempis, ele acreditava que a pessoa se tornava cada vez mais parecida com Cristo, à medida em que, de maneira prática, ela tomasse decisões que ela considerava que fossem as decisões que Cristo tomaria. Algo extremamente subjetivo e condicionado a um padrão individual. Um padrão que temos alguns reflexos na Escritura, mas ele, como um todo, não está fundamentado na Escritura. E nós precisamos entender uma diferença importante desse movimento de imitação com aquilo que nós somos chamados a fazermos, que é seguirmos a Cristo. Nós não somos chamados para sermos mero reprodutores das ações de Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver, nós somos chamados para desenvolvermos uma vida enraizados em Cristo Jesus. E a pergunta, talvez, ela deveria ser muito diferente da proposta por Charles Swindoll. Ao invés de perguntarmos em seus passos o que faria Jesus, nós deveríamos perguntar, diante desta situação específica, o que Jesus gostaria que fizéssemos. O que na sua palavra está ordenado que deveríamos fazer. Entendam que quando nós passamos a imitar e simplesmente imitar a Cristo, nós estamos assumindo que a mesma missão que Cristo teve foi a nossa missão, é a nossa missão. Não, é a mesma missão. Cristo teve uma missão totalmente diferente da nossa. Cristo veio para salvar e morrer na cruz pelos seus, dar a sua vida pelos seus. E Ele nos dá uma missão. E qual é a missão que Cristo nos dá? Uma missão de obediência. Uma missão de segui-lo, de viver esta união com Ele, pensando não o que Ele faria, mas o que Ele nos ordena que devemos fazer. Outro movimento importante que nós lidamos com ele, e é um excelente livro para você ler nesse sentido, escrito por um teólogo famoso chamado Mauro Meister, Lei e Graça. Se você não comprou, lá na igreja tem, eu não vou nem cobrar minha comissão da propaganda. Mas quando nós olhamos para o legalismo é um movimento que surge onde a lei vai ser demasiadamente enfatizada. E nós podemos ver vários tipos
de legalismos sendo apresentados. Mas em última instância, o legalismo vai dizer que para que você chegue a um determinado objetivo, você simplesmente precisa ser alguém que obedeça e cumpra a lei. Viva debaixo da obediência à lei 100% e você desenvolverá a sua vida de santidade. E muitas vezes nós desenvolvemos o mesmo padrão para com os nossos irmãos, inclusive. Nós queremos que eles desenvolvam a vida de santidade debaixo dos nossos padrões e não debaixo do padrão estabelecido pela palavra e pela graça da obra redentora de Cristo. Em oposição ao legalismo, nós temos o antinomismo. E o antinomismo, ele é um movimento oposto ao do legalismo. De forma bem simples, a expressão significa contra a lei. E em termos teológicos, esse movimento vai trabalhar com os cristãos, dizendo que eles não estão mais amarrados à obediência da lei. Agora eles podem viver de forma livre, porque a lei não pesa mais sobre eles. E geralmente quando nós olhamos para os antinomistas, eles vão dizer que a justificação ela é plenamente suficiente para garantir a sua passagem para o céu, e você não precisa desenvolver uma vida de santificação. Você não precisa ali ter a luta contra o pecado, porque mesmo que você engaje-se com o pecado, você pode ficar tranquilo que seu perdão já está garantido. E essa é uma discussão antiga, Paulo lidou com ela ao escrever aos Romanos, e se você ler Romanos do capítulo 4 ao capítulo 7, Paulo está trabalhando exatamente esse conceito. Aqueles irmãos daquela igreja em Roma estavam assim, agora nós podemos pecar livremente, porque nós já fomos perdoados, a graça já superabundou. E Paulo fala o que para eles? Não, vocês têm um padrão ainda a ser seguido. Nós vamos ver um outro movimento, que é o ascetismo. O ascetismo é um movimento onde aqueles que o defendem, eles vão negar qualquer relação do desenvolvimento da santidade com o lado espiritual. Ele é apenas um lado material e físico. Então nós vamos ter, por exemplo, Orígenes, um dos que foram citados ontem, que para ele não precisava tratar o seu coração, mas ele apenas cortando um dos seus órgãos, ele já estaria livre do pecado. Talvez você olhe e diga assim, são movimentos históricos, Jonatas. Isso está muito longe de mim. Isso não faz muito sentido na minha vida. Mas eu vou dizer para você que não. Esses movimentos vão permeando a vida cristã, vão permeando a vida da igreja, muitas vezes de forma sutil. E eles vão desembocar em outros movimentos que nós vamos olhar na Escritura, que são totalmente antibíblicos e que vão minar o nosso desenvolvimento de santidade. E agora eu quero pedir para que vocês peguem as suas Bíblias. E nós vamos começar a olhar pela Escritura. E nós vamos ver 10 maneiras como nós minamos a nossa vida de santidade. E eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. O texto vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, nós minamos o desenvolvimento da nossa vida de santidade quando nós não confessamos os nossos pecados. O que a confissão
a não confissão de pecados faz na vida do cristão? Ela distancia o cristão de Deus, ela afasta o cristão de Deus, ela afasta o cristão da obra relacional de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo esse relacionamento de acontecer. E você pode olhar para Gênesis capítulo 3. Quando você olha para Adão ali cometendo o primeiro pecado, o que esse pecado faz? Há um outro bom livro, desse mesmo autor que eu acabei de citar, chamado A Origem da Idolatria. E uma das consequências do pecado é tirar a intimidade do homem com Deus, o relacionamento do homem com Deus. O que Adão faz quando ele olha e vê que ele está nu e a sua esposa está nu? Ele vai tampar a sua nudez e, ao ouvir a voz de Deus, ele foge. Ele não confessa o seu pecado, inclusive ele vai olhar para Deus quando confrontado e vai dizer: não, eu fugi porque eu tive medo. O pecado afastou o homem de Deus relacionalmente. E quando nós não confessamos os nossos pecados, nós nos afastamos do Senhor. O pecado não tratado vai nos distanciar da caminhada de santidade, porque nós vamos continuar vivendo em desobediência a Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32 ou no Salmo de número 51, você vai ver ali Davi mostrando como estava a sua vida antes de confessar os seus pecados. E o texto vai dizer que Davi olhava e dizia: era como se os meus ossos estivessem esmagados, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, era o ar como do deserto. Ele não tinha mais alegria da presença de Deus, tanto que ele clama ao Senhor: não afaste de mim o seu Espírito. O quanto você tem se dedicado à prática de sondar o seu coração e confessar os seus pecados ao Senhor, dar nome aos seus pecados. Há um pastor já falecido, que na minha adolescência tive muito contato com ele, um missionário neozelandês chamado Ivan Ross, conhecido do pastor José, ali de Itajubá, pastor Mauro. Ele faleceu tem alguns anos, e toda vez que ele ia dar um estudo, já na minha adolescência ele já era bem velhinho, e morreu já bem velhinho, ele sempre falava uma frase, e ele dizia assim: se todas as noites você não criar o hábito de colocar a sua cabeça no travesseiro, se todas as noites você não criar o hábito, antes de colocar a sua cabeça no travesseiro, de confessar os seus pecados ao Senhor, você não vai conseguir dormir e você não vai conseguir descansar na presença e na ação do Deus Todo-Poderoso. Porque quando não confessamos os nossos pecados, nós nos afastamos do Senhor. Nós não desenvolvemos vida de santidade. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo está dizendo àqueles irmãos ali: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando nós vivemos em conformidade com o mundo, nós minamos o desenvolvimento de santidade.
Quando nós seguimos os padrões, os valores que o mundo apresenta, a nossa mente, o nosso coração são moldados por esses valores e por estas culturas e por estes padrões. E nós deixamos de lado os valores e os padrões que Deus estabelece. Os padrões do mundo, eles não querem que nós vivamos em santidade. Pelo contrário, os padrões do mundo são estipulados cada vez mais para nos afastar de um processo de vida santa. No padrão do mundo, hoje você vê normalidade na sexualização, você vê normalidade no adultério, você vê normalidade no uso de substâncias tóxicas, você vê normalidade na confusão e na mistura dos gêneros. Quando nós vivemos em conformidade com o mundo, nós não temos a nossa mente renovada. Quando nós vivemos conforme os padrões deste mundo, nós não somos transformados. Ontem na perguntas e respostas eu citei Colossenses capítulo 2 e capítulo 3. E nestes dois capítulos, Paulo está descrevendo exatamente aquilo que Cristo fez por nós, para que nós não mais precisássemos viver em conformidade com os padrões do mundo. Nós não precisamos mais viver em conformidade com os padrões de mentira, com os padrões de ira, com os padrões de sexualidade que o mundo estabelece. E toda vez que nós cedemos aos padrões do mundo e falamos assim, isso é normal, está tudo bem, nós minamos a nossa caminhada de santidade. Esse é um tema que já foi batido 2 vezes aqui, enfatizado por 2 vezes nas palestras anteriores. Mas quando nós negligenciamos a espiritualidade, nós minamos a nossa vida de santidade. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 1. Por isso convém prestarmos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O quanto você tem prestado atenção ao que você tem ouvido da palavra do Senhor? Ontem nós falamos um pouquinho sobre o meditar na Escritura. E Luiz trouxe uma informação que eu ia trazer hoje na palestra. Você sabia que você é o seu maior conselheiro? E depois de ler alguns estudos, eu fiquei muito mais tranquilo, sabendo que eu não sou um único louco neste mundo que fala sozinho. E aqui eu posso ficar tranquilo, sabendo que todos vocês estão no mesmo barco que eu. Vocês falam com vocês mesmos, assim como eu falo comigo mesmo, de maneira audível, muitas vezes, com os nossos pensamentos. Quantas vezes você já não parou ali e fala, e se, aquilo outro, aquele outro. Às vezes sai, né? Eu brinco, se alguém me encontra na rua, eu sou maluco, eu falo mesmo. Eu no carro, se fosse gravado, era uma tristeza. Sabendo disso, sabendo que você fala com você mesmo, há estudos que vão dizer que você fala com você mesmo de 10 a 20 mil palavras por dia. Eu não sei verificar toda a razão científica desses estudos, como eles chegaram a esse número, mas é muito. Quando você não dá ouvidos à palavra de Deus, à meditação da Escritura, ao que você escuta aos domingos, nos estudos, a grande questão é o que você está falando para você mesmo.
Quando você negligencia essas coisas, a sua mente ela é alimentada por outras coisas. A sua mente sempre vai ser alimentada. E quando você negligencia a sua vida espiritual, a sua oração, a leitura da palavra, a ouvir a exposição da palavra, a sua fé será enfraquecida. E a negligência das práticas espirituais vão nos afastar de Deus. Mas nós ainda minamos a nossa fé, a nossa vida de santidade, porque nós somos orgulhosos e autossuficientes. Olha o que Tiago 4 vai dizer, Tiago 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, o orgulho faz com que nós tenhamos a percepção de que nós não precisamos de Deus, de que nós não precisamos de nada e de ninguém, que nós podemos fazer todas as coisas sozinhos. E na Escritura nós temos vários textos que vão nos advertir contra o orgulho. Tiago vai enfatizar isso outra vez, dizendo que muitas vezes nós somos orgulhosos e dizemos: nós vamos fazer isso ou aquilo e teremos sucesso aqui ou acolá. E Tiago olha e fala assim: o que é a sua vida? Miserável sonhador, pecador miserável, sua vida não passa de uma neblina. Antes vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser. E esta fórmula, esta expressão vai mostrar exatamente uma vida submissa e humilde e dependente do Senhor. E nós somos, por padrão, orgulhosos, individualistas, arrogantes. E toda vez que nós caminhamos no orgulho e na autossuficiência, nós nos afastamos do Senhor, porque Ele nos rejeita. Porque Ele nos rejeita. Mas más companhias também minam a nossa vida de santidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O texto vai dizer assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Você já parou para pensar o quanto você precisa do outro para desenvolver a sua vida de santidade? E o quanto o outro ele é importante no desenvolvimento da sua vida de santidade? Todos nós estamos habituados com a expressão: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E a pergunta que eu faço para você é: quem tu és? Quem tu és? Como você tem escolhido aqueles que andam com você, e como aqueles que andam com você te levam para ser mais parecido com Cristo, e como você ajuda aqueles que estão ao teu redor a serem mais parecidos com Cristo. Ou as suas companhias simplesmente nem sabem que Cristo existe na sua vida. Mas as más companhias hoje, nos nossos dias, elas não são apenas aquelas pessoas que nós trazemos para caminhar ao nosso lado presencialmente. Nós escolhemos
más companhias na nossa vida social, na internet, nas nossas mídias sociais. E nós somos fortemente influenciados por influencers que corrompem os nossos bons costumes, estabelecem padrões que não são padrões bíblicos para que vivamos. E você vai olhar lá, muitos deles são cristãos, mas são legalistas miseráveis. Estabelecem regras, faça assim, 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 e você será bem sucedido na vida cristã. Queridos, como temos escolhido as nossas companhias? Quais são os critérios que nós estamos escolhendo para determinar aqueles que caminham conosco? Se eles não forem critérios bíblicos, se eles não forem critérios de cosmovisão, eles nos levarão para longe de Deus. Além de não confessarmos pecado e nos afastarmos do Senhor, ali seria a falta. Quando nós não perdoamos, nós também não caminhamos em santidade. Olha o texto de Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Como anda a sua prática de perdoar, de resolver os conflitos? Paulo, ao escrever aos Efésios, lá no capítulo 4, versos 26 e 27, ele vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Mas se você pecar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E ele vai dizer assim: nem deis lugar ao diabo. Toda vez que nós não perdoamos, toda vez que nós não resolvemos os conflitos, toda vez que nós deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, além de deixarmos que aquilo se enraize no nosso coração, criando amargura, isso faz com que nós venhamos a dar lugar a quem? Ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, eu pergunto a vocês: nós conseguimos desenvolver vida de santidade? Não, nós não conseguimos desenvolver vida de santidade quando nós não perdoamos o nosso irmão. E quantas vezes, por birra, por orgulho, nós deixamos que o nosso coração se torne uma bomba de amargura. Isso influencia a maneira como nós olhamos para o nosso irmão, para o que está ao redor dele. Isso influencia a maneira como nós desenvolvemos a nossa vida diante de Deus. Não perdoar é como se nós atássemos as algemas da amargura nos nossos pulsos e nos nossos pés e andássemos cada passo atrelado a ela, e presos pela amargura nas mãos e nos pés, nós não conseguimos desenvolver vida de santidade.
Mas nós minamos a nossa vida de santidade também quando nós amamos mais ao dinheiro e às riquezas. Olha que 1 Timóteo 6,10, Paulo nos ensina. Ele vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, quando dinheiro e riqueza se tornam prioridade nas nossas vidas, nós passamos a servir um Senhor que não é em nenhum momento gracioso, que não é em nenhum momento misericordioso. Nós passamos a servir um Senhor que nos escraviza e coloca uma âncora nos nossos pés e nos lança no fundo do mar, e nos puxa cada vez mais para baixo, nos leva a práticas inimagináveis e nos desviam totalmente de Deus. Cristo Jesus, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, no verso 24, ali nesse contexto de lidando com a idolatria do coração do homem, ele vai deixar muito claro, e ele vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão agradar um e aborrecer o outro, ou aborrecer o outro e agradar um. E ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E muitas vezes nós nos escravizamos, porque nós queremos ter bens materiais, nós queremos ter poder, nós queremos ter descanso, nós queremos ter condições, nós queremos ter o controle da nossa vida. E entendam aqui, nem o texto de Paulo, nem Jesus está falando que você não pode ter riquezas, que aquele que tem posses vai ser enviado diretamente para o inferno, mas esse vai lutar muito mais com seu coração, porque a tendência dele será confiar naquilo que ele tem materialmente, e não naquilo que Deus, como Deus provedor, faz e dá. E nós vemos hoje pessoas fazendo de tudo para ficarem ricas, e elas caem em muitas armadilhas por causa da cegueira desse Senhor. Pessoas perdem riquezas, pessoas perdem salários, pessoas perdem famílias, com promessas de enriquecimento rápido. E servir a este Senhor vicia, e cria em nós hábitos e decisões que caminham totalmente em oposição àquilo que Deus quer de nós. E muitas vezes nós nos enganamos com intenções boas, e nós dizemos assim: não, deixa eu só jogar na Mega Sena, porque se eu jogar na Mega Sena, nossa, eu vou ajudar tanto a minha igreja. Eu vou construir um templo de Salomão para Barra Funda. Quantos missionários eu não vou abençoar no campo. Isso é mentira. São falsas esperanças que damos para o nosso coração, para praticarmos aquilo que a Escritura condena. Isso mina a nossa vida de santidade. Obviamente, desobediência à palavra de Deus mina a nossa vida de santidade. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 22, você vai ver ali Tiago exortando os seus leitores a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes que enganam a si mesmos.
E muitas vezes, nós nos encaixamos nessa desobediência à palavra. Porque, como nós ouvimos no domingo passado, na exposição de Jeremias, nós nos tornamos aqueles que só ouvem a palavra, mas nós não somos aqueles que escutam atentamente e consideram e caminham em conformidade com ela. Quantas vezes você foi para a igreja? Quantas vezes eu fui para a igreja e só esquentei o lugar onde eu estava? Só ouvi, mas não me dispus a ser um praticante. E, queridos, todas as vezes que nós fazemos isso, nós não caminhamos em santidade, nós minamos, nós comprometemos a nossa caminhada diante do Senhor. Ao ouvirmos a palavra do Senhor, nós não devemos simplesmente olhar e falar assim: ah, se fulano tivesse aqui hoje. Você estava, e se você estava, Deus queria falar contigo. E você precisa aprender. E você precisa praticar. Nós minamos a nossa vida de santidade em penúltimo lugar, vivendo uma vida de dúvida e de incredulidade. Olha que Hebreus capítulo 3, verso 12 vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A dúvida e a incredulidade, a dúvida e a falta de fé, elas nos afastam de Deus. A incredulidade nos impede de confiarmos plenamente no Senhor. Vivermos escravos da dúvida e do medo faz com que a nossa caminhada seja comprometida. Porque todas as vezes que nós somos escravos das dúvidas e da incredulidade, nós não confiamos e não descansamos. E percebam, eu não estou dizendo que o crente não pode ter uma vida onde ele não vai ter incredulidade em algum momento, onde ele não vai ter dúvidas. Percebam que eu usei a palavra escravo da dúvida e da incredulidade. E como que eu deixo a dúvida e a incredulidade me escravizar? Quando, ao passar por esses momentos, ao invés de buscar a Deus, buscar os meus irmãos, para carregarem a carga comigo, eu me isolo, eu me afasto, eu me distancio, e eu começo a criar caraminholas na minha cabeça. Eu começo a fazer aquilo que o salmista vai dizer: um abismo passa a chamar outro abismo. E muitas vezes chegamos à conclusão desesperadora de que tudo é vaidade. E quando nós chegamos a essa conclusão, nós simplesmente jogamos tudo para o alto e dizemos: não vale a pena. Nós não podemos deixar que dúvidas e que a incredulidade nos afastem de Deus, nos afastem dos nossos irmãos,
comprometa o nosso crescimento espiritual. Por isso devemos viver em comunidade, como comunidade, cuidando uns dos outros, zelando uns pelos outros, orando uns pelos outros, para que possamos ajudar a amparar nos momentos de fraqueza, de dúvida. Por último, teriam muitos outros, mas por último hoje, a falta de amor mina o desenvolvimento da nossa vida de santidade. 1 João capítulo 4, verso 20 diz assim: se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, o amor, ele é a base do relacionamento com Deus e com o próximo. E quando nós não amamos, nós quebramos deliberadamente o mandamento do Senhor, e nós somos bloqueados no progresso da caminhada de santidade. O quanto você tem amado a Deus? Para medir isso, você pode parar e ver a sua vida e ver o quanto você está disposto a abrir mão de você mesmo em favor de Deus. E essa mesma fórmula pode ser aplicada ao seu irmão. O quanto você tem amado o seu irmão. Para saber isso, basta medir o quanto você está disposto a abrir mão de si mesmo para servir o seu irmão e caminhar com ele. Diante disso, queridos, o que nós devemos fazer? Hoje é domingo, então não pode faltar o que faremos. Primeiro, arrependa-se. Arrependa-se destas minas do seu progresso de santidade. Arrependa-se da sua vida de pecados. Arrependa-se dos padrões mundanos que você tem vivido e aos quais você tem se entregado. Volte-se para Cristo, sabendo que em Cristo você será capacitado a viver vida de santidade. Colossenses 3 vai nos ensinar isso. Nós somos unidos com Cristo, e essa união com Cristo deve nos levar a arrependimento, deve nos levar a uma vida de mudança. Para caminhar em santidade, você precisa obedecer. Não se preocupe em responder a pergunta em seus passos o que faria Jesus, mas se preocupe em responder a pergunta em seus passos o que Jesus gostaria que você fizesse, o que Ele ordena que você fizesse, e caminhe em obediência. Viva em novidade de vida. Aplique e desenvolva a mortificação e viva todos os dias da sua vida em vivificação, fazendo morrer a sua natureza terrena e se enchendo da obra de Cristo e da sua união com Cristo, e caminhando em vida, em novidade de vida. E por fim, não dependa da sua força, do seu braço, mas dependa de Cristo. Quanto mais você depender de Cristo, quanto mais você viver a sua união com Cristo, menos a sua vida de santidade será minada, menos a sua vida de santidade será comprometida, e mais santo você vai ser, mais puro você vai ser, e mais justo você irá desenvolver os seus dias. E é o que nós vamos cantar agora, em resposta ao que nós ouvimos neste hino
que vai resumir muito bem aquilo que nós vimos aqui nessas 3 palestras. Ele vai dizer: para seres santo, tempo has de tomar, com o grande mestre o seu livro estudar. Hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente estar. Teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo por onde guiar, no gozo ou tristeza sempre obedecer, ao seu bom conselho, com fé recorrer.